diferente, né? Hoje o Repórter 96 fala aí do ingresso na universidade pública através do sistema de cotas. E para isso, né, convidamos a professora Maria Santana Milhomem, pró-reitora de Extensão e Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade Federal do Tocantins. Bom dia, professora, seja bem-vinda ao Repórter 96. Bom dia, eu que agradeço. Muito bom ter a participação da senhora aqui no programa, Repórter 96, seja bem-vinda. E a gente começa falando, perguntando para a senhora, desde quando que existe esse sistema de cota, quando que ele foi introduzido no sistema educacional e qual é o embasamento que assegura aí que os alunos possam utilizar desse sistema de cota para ingressar numa universidade pública? Fale para a gente. Bom, para nós, enquanto Universidade Federal do Tocantins, né, é uma grande honra, né, de poder falar sobre o sistema de cotas dentro dela, porque, de certa maneira, nós fomos pioneiros, né, na região norte. A primeira universidade foi Rio de Janeiro, em 2000, e a UFT em 2003 e 2004 a implantação. Que tipo de cotas, né? Nesse momento se discutia como o estado de Tocantins é um estado eminentemente, eu sempre digo isso, né? Preto, pardo e indígena, mas principalmente preto e pardo. As cotas na UFT, elas eram necessárias naquele momento de implantação da UFT também. Então foi um avanço muito grande, né, onde a universidade ela não foi por conta própria, mas foi um movimento dos estudantes, um movimento da comunidade, de que os estudantes indígenas tivessem a oportunidade de ingressar na UFT. Então, em 2004, né, foi implantado aí 5% de cotas para estudantes indígenas, né, e aí não é só do estado de Tocantins, de todos os estados que queiram estudar aqui no Tocantins. Então, 5% em 2004. Nesse percurso todo, né, nós tivemos alguns problemas com relação à questão da permanência, mas isso são questões que toda universidade tem, né, com relação à permanência. E a gente está nesse momento lutando, né, depois de 13 anos de implantação de cotas, para trabalhar dentro da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, né, com uma coordenação, uma diretoria de ações afirmativas, né, porque toda universidade que tem sistema de cotas tem que ter uma coordenação, uma diretoria de ações afirmativas. Rapidamente, um outro sistema de cotas que nós temos é para quilombolas. Então, em 2014, a universidade avança, implantando aí, né, através do seu conselho superior, o sistema de cotas para quilombolas. Então, 5% também. Em 2002, então, né, antes de 2012, perdão, todas as universidades, com a lei 11.711, né, de 2012, elas são obrigadas, né, e aí, assim, é uma reparação, digamos assim, de implantar 50%, né, das suas vagas para o sistema de cotas. Mas que tipo de cota que é essa? Essa cota, né, para dentro da instituição, das instituições públicas, as estatais, né, e aí não são as privadas, elas podem as privadas, mas não é obrigatório as privadas nesse momento, e sim as estatais e as públicas. Esse sistema de cota ele é dividido 50% indígenas, quilombolas, para deficientes. Então, hoje a UFT, desde 2012 até agora, a UFT já está atendendo 50%. Então, nós temos um quantitativo de estudantes hoje, um número relevante, né, dentro desse sistema, então nós atendemos 60%. Ou seja, 50% nesse sistema da 11.711, né, e mais, como sistema próprio nosso, 10%. 5% indígena e 5% quilombola. Bacana. Nós estamos, só para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a professora Santana, da UFT, falando aqui sobre o sistema de cotas para a gente. Professora, mas hoje, como que é feito esse processo de essa triagem, essa seleção desses alunos? Como que é avaliado? Houve alguma mudança nesse processo de avaliação realmente dessa pessoa aí com o direito de cota? Na verdade, todos os estudantes, né, que entram pelo sistema de cotas, ele vem da ação afirmativa, né? Então, o que é a ação afirmativa? A ação afirmativa, ela é uma reparação, ela não é um bônus, ela não é um benefício, como muitas pessoas querem colocar. Os negros agora, os indígenas agora têm esse benefício de entrar na universidade, ou de entrar no concurso público, né? Na verdade, não é um benefício, é uma reparação social, né, econômica, porque, de certa maneira, todo preto, todo indígena,
toda mulher, as minorias, na verdade, elas têm dificuldade de estar numa equiparação, né? Entre eu, Maria Santana, que sou negra, né? Concorrer, digamos, com um branco que estudou nas melhores escolas, né? Escolas privadas, é desumano isso, né? Então, as cotas justamente é para poder tentar dar uma equidade. E cotas, o próprio nome diz, ela é provisória. Então, a intenção, né, das cotas é de equiparar, ter uma equidade, mas infelizmente no Brasil as desigualdades, elas parecem que continuam aumentando, né? Parece não, continuam aumentando. Então, infelizmente, as cotas elas vão perdurar por muito tempo, assim como a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos é um sistema que era para ter sido terminado há muito tempo, né? E que, na verdade, continua porque ainda continuam muitos analfabetos, né? Então, o sistema de cotas na universidade, quando você entra, você tem que comprovar que realmente você é preto, que você é indígena, que você é deficiente. Então, você tem os documentos, né? No caso do indígena, você tem um documento da sua comunidade indígena, do seu cacique, de que você pertence etnicamente àquela comunidade. O quilombola, a mesma coisa, ele tem que ter um documento da sua comunidade. O deficiente, um laudo médico, né? Então, não entra qualquer pessoa e dizer, eu sou preto e eu quero entrar. Não, você tem que ter um documento que comprove que você é quilombola, que você é preto. E no caso do preto, é autodeclaração, né? Então, você autodeclara, no caso do preto e pardo, você autodeclara que você é preto e pardo. Porém, nós precisamos, enquanto universidade, implementar um sistema de verificação, né, desse público, que é o que acontece nos concursos públicos. Eu, por exemplo, já participei de 4 bancas da UNB, onde a pergunta básica que a gente faz para o candidato é: você se considera, né, como preto, como pardo? E a pessoa vai dizer que sim ou não. O que a gente analisa? Se, de certa maneira, aquela pessoa está ali com a pele branca e está dizendo que é preto, automaticamente ele não vai ocupar a minha vaga, que sou negra. Eu sou Maria Santana preta, e por isso eu estou lá para poder conferir, né? Então, na verdade, a gente não vai pela questão realmente como queriam se colocar, né? As condições fenotípicas, por exemplo, o nariz grande, os lábios grossos. Isso depende. No Brasil não tem, é uma miscigenação de raça. Então, por isso é autodeclaração, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para a pessoa que é branca e está dizendo que é preta, tem condição, né? Por isso que tem que ter a comissão de verificação. De afirmação, né? A olho Porque também, às vezes, professora, tem no documento da pessoa falando que ela é, por exemplo, branca, ou então falando que ela é parda, e às vezes a pessoa se considera branca também, e às vezes está lá no meu documento, consta que eu sou branco, mas eu não sou branco. Aí às vezes lá houve um erro na hora do registro, que credencializa, é difícil de colocar ali do profissional do cartório, de reconhecer se aquela pessoa é parda, se é branca, se vai ser negra, se vai mudar, quando crescer muda, tem a auréolazinha ali do peitinho escuro, vai ficar moreno. Então ali às vezes se confunde e aquela pessoa cresce, e na hora de ter direito ali àquele ingresso na instituição ou num concurso público, enfim, na universidade, está ali uma divergência entre o que está informado no documento de nascimento e aquela realidade da pessoa. Com certeza. Na verdade, por isso que é autodeclaração, né? Quando você se torna adulto, né? Você se torna homem e mulher, né? Você nasce do sexo masculino e feminino, mas você se torna homem e mulher a partir das relações sociais. Então, quando você se torna homem e mulher, é que você vai dizer de fato quem você é. Então, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, não no caso dos indígenas, né? A gente tem aí isso bem claro com relação aos indígenas, mas com relação aos negros, né? Preto e pardo, de se autoafirmar realmente. Então, até um certo tempo no Brasil, a gente tinha muita vergonha de dizer que era preto, né? A gente dizia que era moreno, a gente dizia que era mulato, né? Porque tudo isso é consequência do processo de exclusão, né? Porque em você dizer que era preto, já era uma condição para você ser excluído, né? Claro que seu cartão postal é sua pele, seu tom de pele, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você se declara como preto, como negro, como negra, né, você está se autoafirmando. Então, essa autoafirmação hoje, ela é muito mais garantida, porque, de certa maneira, nós temos os benefícios, né? Então, eu ser negra, eu ser preta e dizer que sou preta, isso é importante para mim nesse momento, né? Porque, por exemplo, você vê a questão do IBGE. Os dados do IBGE, ele diz que 0,95 é considerado como indígena, autodeclaração. Os pretos e pardos estão em 73 ponto alguma coisa no Tocantins. Então, as cotas da UFT é dentro desse montante. Então, é 50%, não pode ser 50% do montante do Brasil, é do Tocantins. Então, se no Tocantins nós temos esse quantitativo de pessoas, então 50% vem dentro desse público.
Além disso, nós temos hoje na universidade a implantação para deficientes. Então, além desses 50% que nós temos preto pardo, dentro desses 50% ainda tem que tirar os com deficiência, que hoje no Tocantins está em 22,22% de pessoas com deficiência. Né? Então, é mais um número, um gargalo para a universidade, positivo, é claro, mas ao mesmo tempo a universidade tem que se estruturar para atender as pessoas com deficiência. Né? Aí entra a questão das cotas. Quando eu estava lendo a respeito, qual a diferença entre cotas sociais e cotas raciais? Para trazer isso, deixar bem claro, o nosso ouvinte está ouvindo agora, eu posso me incluir na universidade através de cotas sociais ou raciais. Bom, é bem interessante, eu até ontem conversava com a Daniela, que é a diretora de acadêmico lá da UFT, e ela também fazia esse questionamento, né? Professora, há muita dúvida nessa questão das pessoas, né? Com relação à questão cota racial e cota social. No caso da cota racial, primeiro que a ação afirmativa ela surgiu justamente pela cota racial. Né? É uma luta entre brancos e negros, então se dá aí o processo de equiparação, cota racial. Em seguida vem a étnico-racial, que aí entra a questão indígena. Né? Então, negro racial e indígena étnico, né? Então, étnico-racial. A cota, no caso da UFT, ela trabalha com as duas modalidades, né? Então, é duplo, ou seja, nós trabalhamos com a cota étnico-racial e também social. Porque dentro desse quantitativo de 50%, nós temos aqueles que está abaixo de um salário mínimo e meio, então é cota social. Então, tem o preto e o pardo que estão acima de um salário e meio, ele entra num quantitativo. E tem o preto, pardo e indígena que está abaixo de um salário e meio. Então, isso seria a cota social. Então, é pela condição financeira também do indivíduo. Mas ele não deixa de ser preto, né? Ele não deixa de ser indígena, ele não deixa de ser pardo. Mas dentro desse quantitativo de 50%, há um recorte, né? Então, por exemplo, a universidade hoje, de quando implementou o sistema de cotas, né, de 2004 até agora, já passou pela universidade em torno de 6.348 estudantes, né, cotistas. Então, alguns já se formaram, não temos um número expressivo, mas alguns já se formaram, outros estão aí, né, dentro da instituição, caminhando pela instituição. Então, nós temos essas duas diferenças, né? A eminentemente étnico-racial, que é 5% de quilombola e 5% de indígena, étnico-racial. E nós temos a social, que entra a 50%, que é de escola pública. Então, dentro da escola pública, nós temos abaixo de um salário mínimo e meio e acima de um salário mínimo e meio. Mas lembrando que é preto, pardo, indígena, deficiente. Muito bem, branco com um salário inferior não é. Não, tem que ser branco não é cota, né? Muito bem, professora. Branco é geral. Nosso tempo já deu. É alta concorrência. Alta concorrência, né? Muito bem. Nós agradecemos a sua participação. Nós conversamos aqui com a professora da UFT, Maria Santana Milhomem, né, que é pró-reitora de Extensão e Cultura de Assuntos Comunitários da Universidade Federal. Nosso muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui sobre o sistema de cotas. Bom trabalho, parabéns. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço. A universidade está à disposição da 96.1, né, para poder discutir outras temáticas que a gente, né, enquanto universidade, temos muitas temáticas importantes para a sociedade. Eu sei que essa rádio tem um alcance muito grande no estado do Tocantins, né, e não tem só eu como pró-reitora de extensão, tem pró-reitora de graduação, de pesquisa, tem os professores que fazem, né, pesquisa e extensão. Então, nós estamos à disposição. Muito obrigada, Tina. Obrigada. Valeu, até mais. Agora são 7h53.